Nesse 30º domingo do tempo comum, nós vamos aprender que a humildade é um caminho de santificação. Meditemos a palavra de Deus. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Neste programa, nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós queremos agradecer a parceria com a Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos abrem este espaço para que a gente possa meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus deste domingo nós temos Eclesiástico, capítulo 35, versículo 15 a 22, o Salmo 33 como resposta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, versículo 16 a 18, e Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, nós temos que a ideia central de que a prece do humilde atravessa as nuvens. Num primeiro momento, o autor vai dizer que Deus escuta a prece, o clamor dos humilhados, dos pobres. Mas lá no versículo 21 se diz: a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso. Então a primeira leitura exalta a humildade como condição para que Deus possa escutar a nossa prece, para que Deus possa escutar a nossa oração. O paralelo está justamente no Evangelho, Lucas capítulo 18, quando Jesus conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então a parábola do fariseu e do publicano. Um fariseu que ao rezar enumera todos os seus méritos diante de Deus. Então, no fundo, o conteúdo da oração do publicano, da oração do fariseu, melhor dizendo, não é Deus, o conteúdo da oração é ele próprio, as suas ações, os seus méritos, tudo aquilo que ele diz fazer para poder conquistar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, ao passo que o publicano não tem mérito algum. Então ele nem levanta a cabeça, ele tem até vergonha de olhar para o céu, e reza: tem piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus termina a parábola dizendo que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. Olha só, o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. Então aqui está um detalhezinho muito interessante. Os fariseus, de certa maneira, na literatura neotestamentária, eles são apresentados tendo o pecado do orgulho espiritual, ou da riqueza espiritual. Eles acreditam que têm méritos para poder agradar a Deus. Quando, na verdade, a teologia de fundo que perpassa todo o Novo Testamento é que nós não somos salvos por méritos, nós somos salvos por graça. Paulo veemente diz, de forma veemente diz, todos pecaram e todos são alvos da ira de Deus. Mas Deus nos justificou, Deus nos salvou gratuitamente por meio de seu Filho Jesus. Então a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. É Ele que tem méritos para poder nos salvar. Nenhum ser humano possui méritos para se salvar ou para merecer o amor, a paz, o perdão e a misericórdia de Deus. Então essa aqui é uma grande lição da primeira leitura e do Evangelho desse dia. Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus começa as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os pobres no espírito. Às vezes a tradução traz pobre de espírito, mas a tradução mais acertada seria pobre no espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, o que é um pobre no espírito? Pobre é aquele que é desprovido de bens. No espírito seria essa condição de ter méritos diante de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que não têm absolutamente mérito algum diante de Deus, porque deles é o reino do céu. Ou seja, aquela pessoa que se coloca numa postura de profunda humildade diante de Deus, não considerando ter mérito algum para merecer o seu amor e a salvação, deste é que é a salvação. Deste é que pertence o reino de Deus. Por isso, Jesus, no final do Evangelho de hoje, vai dizer:
Quem se humilha será elevado, ou seja, quem se considera não tendo mérito algum será elevado por Deus. Mas quem se eleva, quem se acha, quem se vangloria, quem acha que tem muita coisa para mostrar para Deus, que é merecedor, que é meritório, este será humilhado por ele, né? Então é muito importante essa mensagem, muito oportuna essa mensagem, sobretudo porque nós vamos crescer no cristianismo brasileiro uma vertente moralista, meritória, de um cristianismo que acha que se agrada a Deus é pela obediência estrita da lei, pela obediência estrita dos costumes, ou seja, como se isso angariasse méritos para conquistar o amor de Deus, quando na verdade não é essa a proposta do Novo Testamento. Já a segunda leitura, nós temos esse trecho aqui da segunda carta de Timóteo, onde quem está escrevendo está na iminência de ser martirizado. Guardei o bom combate, guardei a fé, estou prestes para ser oferecido em sacrifício. Né? Ou seja, é uma espécie de uma tonalidade de despedida de quem está escrevendo. Né? Se nós considerarmos que foi Paulo que escreveu esta carta, então seria ele no cativeiro, prestes a receber o seu martírio. De qualquer maneira, é uma pessoa que está consciente de ter combatido a fé, combatido o bom combate da fé, cumpriu verdadeiramente a missão, está disposto a oferecer a própria vida a Cristo. Né? Então, a segunda leitura nos dá um exemplo de um ideal que deve ser perseguido por todos aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Que ao fim de nossa vida também nós possamos dizer: combati o bom combate, guardei a fé, agora eu posso ser oferecido como sacrifício a Deus, porque tudo aquilo que estava ao meu alcance para fazer com que o reinado de Cristo se difundisse no mundo, eu procurei fazer. Né? Ou seja, quem escreve essa leitura tem a consciência de ter cumprido plenamente a missão. Que nós também, ao fim de nossa vida, tenhamos também essa paz na consciência de ter plenamente cumprido a missão, de ter feito com que o reinado de Deus crescesse e se desenvolvesse um pouquinho mais em nossa história. Para isso, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, peçamos ao Senhor a graça da humildade, a graça de reconhecer que nós não temos méritos algum para agradar a Deus, mas que se formos salvos, será estritamente por graça e bondade da parte de Deus, e que a gente possa assumir a nossa vida como uma vida verdadeiramente, autenticamente cristã, no seguimento a Cristo, na caridade aos pobres, na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Para isso, queridos irmãos, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.